A concepção de penitenciárias espirituais no sistema solar é um tema bastante intrigante. Então, hoje nós vamos falar sobre as penitenciárias espirituais em Plutão, Mercúrio e na Lua. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Pessoal, antes de entrarmos no assunto, eu preciso dizer a vocês o seguinte: o intuito deste vídeo não é afirmar que esse tema, penitenciários espirituais no sistema solar, está relacionado com a parte doutrinária do Espiritismo, pois não está. Para isso seria preciso a confirmação do fato pelos mentores espirituais e por outros médiuns. Então, o meu intuito aqui não é que esse tema seja incluído, por exemplo, em algum texto doutrinário fundamentado em algo que ainda não foi confirmado pela espiritualidade, tá bom, pessoal? O que eu vou trazer aqui para vocês são as informações que eu colhi com muito zelo, informações trazidas por um médium espírita que é o Geraldo Lemos Neto e que foram transmitidas a ele por outro médium espírita, nosso amado Chico Xavier. Na minha opinião, pessoal, veja bem, eu não estou falando em nome do espiritismo. Na minha opinião, é possível sim a existência das penitenciárias espirituais, mas você, meu amigo e minha amiga, após assistirem o vídeo, podem formar a opinião de vocês sobre o assunto, acreditarem ou não, e tá tudo certo. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. Pessoal, e antes da gente começar aqui o nosso assunto de hoje, quinta-feira, é dia de live aqui no canal Espírita e nós vamos ter mais uma super live de perguntas e respostas, onde eu vou responder as perguntas dos inscritos aqui do canal sobre espiritismo, espiritualidade, reencarnações passadas, mediunidade, comunicação com os entes queridos, ufologia e muito mais. Então eu espero vocês hoje às 21 horas para mais essa super live aqui no canal Espírita. Primeiramente, pessoal, o que são penitenciárias espirituais? São locais onde espíritos que cometeram atos graves em suas vidas terrenas poderiam cumprir uma espécie de pena visando a regeneração e o aprendizado. A ideia é que nesse ambiente o espírito teria a oportunidade de refletir sobre seus erros e buscar a evolução moral e espiritual. Alguns planetas do nosso sistema solar, como Plutão, Mercúrio e até a nossa Lua, que não é um planeta, são frequentemente citados como locais onde há penitenciárias espirituais. Bom, mas isso não seria algo, digamos, extremamente fantasioso? Eu vou mostrar aqui para vocês um diálogo que foi inclusive publicado no jornal A Flama Espírita em 2008, um diálogo entre Martins Peralva, que foi membro da União Espírita Mineira e escreveu vários livros, vários artigos espíritas no jornal O Estado de Minas, diálogo com o Chico Xavier, nosso amado Chico Xavier. Nesse diálogo, ele comenta com o Chico sobre um livro de um autor do Oriente que Chico indicou a ele. Peralva viu no livro uma informação que nos parece fantasiosa. Um espírito desencarnou e outro espírito veio e passou a ocupar, digamos assim, o corpo físico do espírito então que desencarnou. Parece algo muito fantasioso, mas o Chico fala então sobre o fantasioso, olha só. Então aqui está o diálogo, pessoal. Chico, li o livro do autor oriental que você me recomendou. Um fato me intrigou bastante.
pois um personagem da história morre e outro espírito é ligado ao seu corpo e passa a viver aqui na Terra, enquanto que o espírito do que morreu se desliga e vai para a espiritualidade. Isso é uma troca de espíritos que contradiz a doutrina espírita. Em O Livro dos Espíritos, não encontramos tal afirmação. E aí, Chico, como ficamos? O lúcido médium, calmo e com a segurança de quem sabe o que fala, diz: Não, Peralva, o fato não contradiz os ensinamentos da nossa doutrina. Não há contradição naquele relato contido no livro do autor do Oriente. Acho impossível que uma pessoa venha desencarnar e um outro espírito seja ligado ao corpo morto. A este reanime e passe a viver entre nós. Como pode ser isso? Chico, após ouvi-lo com atenção, enfatizou: Olha, gente, vou dizer a vocês, existem revelações da espiritualidade superior que surgiram no Oriente e que, por enquanto, não podem ser transmitidas para o Ocidente, nem mesmo por Kardec. Não se assustem, mas é isso mesmo. As coisas, às vezes, parecem ser impossíveis. Bom, pessoal, realmente muitos ensinamentos chegaram à humanidade através do Oriente. Um exemplo, apenas um, a viagem astral chamada no Espiritismo de emancipação da alma. Algumas pessoas acreditam que a viagem astral surgiu com o Espiritismo, mas não, ela já era ensinada no Oriente, mas apenas para os iniciados. Então o Espiritismo trouxe esse ensinamento para todos. O que nos parece fato é que os espíritos benevolentes não nos falaram tudo na codificação do Espiritismo e ainda assim eles se limitaram a responder apenas aquilo que foi perguntado a eles. E após Kardec, outros espíritos e médiuns ainda não falaram tudo também. Isso realmente é um fato. Bom, mas então, entendido aquilo que nos parece fantasioso, vamos falar sobre as penitenciárias espirituais. Eu vou trazer aqui para vocês um texto de Geraldo Lemos Neto, e é esse aqui, olha só. Chico Xavier e os OVNIs extraterrestres, Plutão, Hitler e Gandhi, por Geraldo Lemos Neto. Há muito que tencionava relatar este caso de nossas conversas com o Chico e que não vi ninguém mais registrar até agora. Pois bem, aproveito a oportunidade de seu aniversário em 2 de abril para o registro em minha página no Facebook. É o Geraldo Lemos Neto, viu, pessoal, que está falando. Na verdade, ele escreveu. Em nossas conversas nas madrugadas em sua casa de Uberaba, muitas vezes eu perguntava ao Chico sobre o universo, as galáxias e suas nebulosas, as estrelas com os planetas que se movimentam em seu redor. Ele me falava com muita vivacidade sobre o assunto, inclusive sobre a existência de humanidades muito mais avançadas que a nossa, espalhadas pelo sem fim dos multiversos. Chico Xavier, inclusive, nos contou que já havia estado com visitantes de outros orbes, e ao expressar a ele a minha vontade de também um dia vir a conhecê-los, ele foi enfático. Você deve ter muito cuidado, Geraldinho, porque, embora a maioria das civilizações que já desvendou os segredos das viagens interplanetárias ser de grande evolução espiritual e votadas ao bem e à fraternidade geral, há também aqueles outros que somente se desenvolveram no campo da técnica, enreguelando sentimentos mais nobres no coração. Representantes dessa outra turma também têm nos visitado, mas com objetivos escusos. Para eles, nós somos tão atrasados que eles não prestam nenhuma atenção às nossas necessidades e sentimentos. São eles que raptam pessoas e animais para experiências horrorosas em suas naves. Quanto a essa turma, nós devemos ter muito cuidado. Uma vez eu estava indo... o Chico Xavier ainda falando, viu, pessoal? Uma vez eu estava indo de Uberaba a Franca e Ribeirão Preto para visitar a irmã de Vivaldo, Eliana, que havia passado por uma cirurgia no coração nesta última cidade. Dr. Elias Barbosa foi dirigindo o automóvel na companhia de Vivaldo e eu, que fiquei no banco de trás. Pois bem,
Íamos lá pelas 3 horas da manhã, na madrugada, para evitar o trânsito, e a meio caminho uma luz meio baça, na cor alaranjada, envolveu o automóvel e passou a segui-lo. Dr. Elias achou por bem encostar o carro e esperarmos os três para ver o que ia acontecer. Intuitivamente, comecei a orar, pedindo aos amigos que me acompanhassem na prece. O espírito de Emmanuel se fez presente e nos solicitou redobrada vigilância. A nave apareceu então no pasto ao lado, iluminando toda a natureza em torno com a sua luz alaranjada e baça. Ela pairou no ar, sem tocar o solo, e do meio dela saiu uma luz mais clara ainda, de onde desceu uma entidade alienígena. Ela tinha uma aparência humana, mas muito mais alta, com cerca de 3 metros de altura, quase esquelética. Senti um medo instintivo e roguei ao Senhor que nos afastasse daquele cálice de amarguras que pressentia com o auxílio de Emmanuel. Subitamente, a entidade parou e desistiu de nós, retornando para sua nave. Depois, o veículo interplanetário elevou-se do solo e eu vi perfeitamente uma vaca sendo levada até o seu interior, como se levitasse até lá. Em seguida, a nave desapareceu de nossas vistas com velocidade espantosa. O espírito de Emmanuel me revelou então que esses irmãos, infelizmente, não eram vinculados ao bem e ao amor. Eram sociedades que pilhavam planetas em busca de experiências genéticas estranhas. De vez em quando, abduzem homens e animais para suas aventuras laboratoriais. Segundo Emmanuel, somente não fazem mais porque nosso Senhor Jesus estabeleceu normas e guardiões para proteger a humanidade terrestre, ainda tão ignorante quanto as realidades siderais em sua infância planetária. Então, meu filho, se você avistar alguma entidade com as características que eu lhe dei, 3 metros de altura e corpo humanoide esquelético, corra, Geraldinho, pernas para que te quero. E riu-se o Chico com seu modo tão característico. Não contive a pergunta. Mas eles são minoria, não é, Chico? E como serão os alienígenas bonzinhos? Ao que ele me respondeu. Ah, são magníficos. Os que eu conheci são criaturas de muito baixa estatura, de cerca de 1 metro apenas. São grandes inteligências e por isso mesmo têm uma cabeça de tamanho avantajado em relação a nós, com grandes olhos amendoados e meigos, capazes de divisar todas as faixas de vida nos diversos planos de matéria física e espiritual. Não possuem narizes, orelhas e sua boca é apenas um pequeno orifício. Seus sistemas fisiológicos são tão diferentes dos nossos e já não possuem intestinos. Toda a sua alimentação é apenas líquida. São de uma bondade extraordinária e protegem a civilização terrena, assumindo um compromisso com Jesus de nos guiar para o bem. Um dia, Geraldinho, que não vai longe, eles terão a permissão do Cristo para se apresentarem a nós à luz do dia, trazendo-nos avanços tecnológicos, médicos e científicos nunca dantes imaginados. Fiquei imaginando como o universo deve ser vasto e o quanto Chico sabia sobre ele e ficava calado. Tempos depois dessa conversa, perguntei ao Chico sobre Hitler. Onde estaria o espírito de Hitler? Chico então me contou uma história muito interessante. Segundo ele, imediatamente após a sua desencarnação, o espírito de Hitler recebeu das altas esferas uma sentença de ficar 1000 anos terrestres em regime de solitária numa prisão espiritual situada no planeta Plutão. Chico explicou-me que essa providência foi necessária não somente pelo aspecto da pena que se lhe imputara aos erros clamorosos, mas também em função da misericórdia celeste em protegê-lo da horda de milhões de almas vingativas que não haviam perdoado os deslizes lamentáveis. Durante esse período de 10 séculos terrestres, em absoluta solidão, ele seria chamado a meditar mais profundamente sobre os enganos cometidos e então teria nova chance de recomeçar na estrada evolutiva.
Quando o espírito de Gandhi desencarnou, prosseguiu o Chico, e ascendeu aos planos mais altos da Terra pela iluminação natural de sua bondade característica, ao saber do triste destino do algoz da humanidade na Segunda Guerra Mundial, solicitou uma audiência com Jesus Cristo, o governador espiritual da Terra, e pediu ao Cristo a possibilidade de guiar o espírito de Hitler para o bem, o amor e a verdade. Sensibilizado pelo sacrifício de Gandhi, Nosso Senhor autorizou na difícil tarefa e desde então temos Gandhi como um dos poucos que se aproximam do espírito de Hitler com compaixão e amor. Impressionado, perguntei ao Chico: então, Chico, o planeta Plutão é um planeta penitenciária? E ele me respondeu: é sim, Geraldinho. Em nosso sistema solar, temos penitenciárias espirituais em Plutão, em Mercúrio e na nossa Lua terrena. Eu soube, por exemplo, que o espírito de Lampião está preso na Lua. É por isso que alguns astronautas que lá pisaram, sentindo talvez um frio na alma, voltaram à Terra meio desorientados e tristes. Soube de um que até se tornou religioso depois de estar por lá. Como vemos, o nosso Chico era capaz de desvendar muitos mistérios em torno da organização da vida mais além, e com que simplicidade e naturalidade ele nos falava dessas coisas dos céus. Pessoal, duas observações importantes aqui. Uma sobre Hitler e outra sobre Gandhi. Quando eu trouxe esse assunto aqui para o canal Espírita pela primeira vez, nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e em uma caixinha que vai aparecer por aqui no final do nosso vídeo de hoje. Algumas pessoas comentaram que isso era injusto. Hitler cometeu todas aquelas atrocidades e agora estava sendo protegido de quem queria se vingar dele. Vamos entender aqui, pessoal. A influência da matéria em nós faz com que a gente queira que Hitler esteja no umbral, acorrentado, sendo torturado e tudo mais. Mas notem, o fato dele estar em uma penitenciária espiritual, sozinho durante 10 séculos, já é algo muito difícil a ele. E isso não quer dizer que ele não terá que corrigir seus erros em reencarnações futuras. Ele irá corrigir sim, e através de várias reencarnações. Reencarnações duríssimas a ele, pois veja, pessoal, ele não ficará para trás na evolução espiritual. Ninguém fica. Ele também irá evoluir. Pois veja, nossos instintos tomados pela matéria nos faz julgar Hitler, mas nós também cometemos atrocidades em reencarnações passadas, em nossa estrada evolutiva. Na proporção de Hitler, talvez não, mas e se a gente tivesse poder como ele teve? Se a gente tivesse em reencarnações passadas, será que a gente não teria feito o mesmo ou pior? Precisamos refletir sobre isso. E outra, o fato dele estar isolado em uma penitenciária espiritual é um ato de benevolência para com os espíritos das vítimas dele, pois muitas pessoas que sofrem atrocidades não são prontamente socorridas, pois desencarnam com um sentimento tão grande de ódio e revolta, com um intuito tão firme de vingança, que esses espíritos se veem presos aos seus algozes, presos lá na espiritualidade. Então, se o espírito do algoz ficar séculos na espiritualidade, por exemplo, vagando no umbral, esses espíritos que foram suas vítimas aqui na Terra ficarão séculos também presos a ele lá no umbral, e com esse sentimento intenso de vingança, sem poderem ser resgatados, levados para as colônias e continuarem sua evolução. Quanto a Gandhi, mas eu vi um vídeo que dizia que ele não era tão bom assim, que ele fazia isso, fazia aquilo, enfim. É preciso comprovação e mesmo assim nós não conhecemos o íntimo dele, os padrões de pensamento que ele tinha quando ele estava reencarnado e muito menos ainda agora. Então é muito fácil a gente julgar Gandhi também por um vídeo ou algo que a gente leu,
mas é preciso que haja comprovações, e mesmo assim a gente não sabe, nem sabia e nem saberá tudo que se passava nos pensamentos dele. Bom, pessoal, então essas são as informações que eu queria trazer para vocês sobre as penitenciárias espirituais no sistema solar. E nós ficamos na expectativa de que novas informações nos sejam trazidas no momento certo, quando tivermos condições de entendê-las. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!